E se inscreve no canal, por favor. 3, 2, 1. Muito bem! Olha só a gente de volta aqui Olha nesse só. episódio agora da AI. AI. E aí? O jeito de falar é o que você quiser, mas pode ser e aí. É bem melhor, eu acho, AI, né? É É. bem mais fácil. E são vários episódios com pessoas diferentes que eu tô trazendo, mas óbvio que também tem pessoas que precisam voltar sempre, marcar presença. Então, você é uma delas, Zed. A gente já começou, eu acho que a ideia que o conceito inicial foi lá no Quinta AI Live, mas Exato. depois eu falei, não, vamos gravar, vamos fazer gravado, porque daí a gente se erra, a gente edita e a gente faz o que a gente quiser. E óbvio que eu ia te chamar pra gente voltar e conversar, né? Então, brigadão, Ed, por você estar aqui, viu, de novo. Valeu, viu? Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de fazer essa troca de novo com todo mundo. E, e aí, vamos ver como é E que estão aí? aí. E aí, como é que estão as novidades por aí? Vamos conversar. Boa. Mas antes da gente começar umas coisas, primeiro, né? Se você não conhece o Ed, se conecte com ele no LinkedIn, tá? Que daí é o Ed Martins, com 2 Ds. Vai estar na E descrição. E só pra se você não sabe quem que é o Ed, é o Edmar. Posso chamar de Edmar também, né, pode, Ed? pode. Edmar. Mas é Ed Por favor. de forma camarada. Mas o Aham. Ed é UX Lead. Ele tá top 1% entre os designers mais relevantes do ranking LinkedIn do serviço do setor. Exato. Caraca! Isso aí. Nossa! Você também é content creator e bem forte mesmo. Eu vejo você postando coisas no LinkedIn, no WhatsApp, nos grupos. Você também é AI Product Experience Consultant. Uau, não, bonito, Ed. Bonito, Cara, né? é. E especialista em interação, neurociência, inteligência emocional e também tem questões de mentoria, né? É um mentor também. E hoje você está na Fine Tips, que é uma consultoria de Isso. design, né? Que é Exato. sua. Exato, exatamente. É Massa. isso aí. E que presta consultoria para empresas, para o quê? Me dá uma visão assim. Vamos fazer o merchan, é importante. Sim, vamos lá. Bom, a ideia é hoje trabalhar de forma autônoma, né? Claro, tem ali uma gama de setores que eu atendo há muitos anos, há mais de 20 anos, venho atendendo grandes marcas, né? Passando por elas tanto internamente como consultor, também como consultor. E desenvolvimento de software sempre foi a minha, o meu pilar master, assim, o meu pilar principal, né? Mas também passei na carreira por algumas empresas desenvolvendo sites institucionais, desenvolvendo sistemas de internet banking e assim por diante, né? Então, Massa. algumas marcas seria Vivo, BV, BMG, Lopes, né, Lelo, Essas empresinhas aí que a empresinhas gente pequenas, né? tem designer, tem empresa, né? Exato, essas que a gente já ouviu falar. E aí, nos últimos anos, realmente eu resolvi me posicionar, né, como consultor no mercado. E aí, por conta de seguir organizando os materiais de mentoria para os mentorandos e tudo mais, e também produzindo para a rede social, acabei alcançando essa relevância, né, no setor de design de serviços, no LinkedIn. E aí, como isso é fechadinho, né, então é só eu que sei, que está ali, eu falei, legal, acho que eu vou começar a falar sobre isso. E aí, Ah, de repente, é o seu ranking individual do isso, o LinkedIn. SSI, exatamente. Nossa, Então, sabia que eu antes eu ficava louco atrás desse CSI? SSI. Uhum, SSI. SSI, isso. Nossa, a relevância, tá? Hoje eu nunca mais vi isso, cara. Agora que você falou, depois eu vou procurar o quanto eu sou relevante. Não vou ser relevante igual você, sem dúvida. Vai, hein? Não vou, não, mas legal, depois eu vou dar uma olhada nisso. É o Social Selling Index. Isso aí. É Ah, isso aí. boa, A boa. gente Não, aparece entre os 1% mais relevantes no resultado de busca, né, dos profissionais do setor. Então, quanto menor hum, essa taxa de relevância ali, menor essa taxa com resultado de relevância, maior a sua relevância, ou seja, 99% relevante, referente ao resultado que é exibido quando as pessoas procuram profissionais desse setor. que legal, cara. Olha só, e é bom saber que você tem essa relevância. Porra, muito bom. Ah, falei que eu não tô alto? Ixi, meu rank é bem baixo. É mesmo? Sério?
É baixo. Então vamos É. depois vamos conversar sobre isso. De repente, Eu não gosto mais do LinkedIn. Não, tô de boa. Obrigado. imagina. Você tem que ser relevante. Você. A Você que é o ideia, cara. a ideia é ajudar com a comunidade, né? Vamos lá. É, deixa eu bastidor. Você que é o cara que tem que ser 1%. Eu posso ser o número que tá ali. Mas, ó, beleza. É. Sobre o que a gente vai falar hoje, afinal de contas? Eu acho que a gente pode falar de um tema que está bem relevante, que a galera tem falado muito, que é a IA agêntica e os Hum, agentes de IA, né? É hum. um trocadilho aí, né? A gente pode, de repente, Até começar. porque a galera pode confundir um pouco a gente com outras coisas, né? Isso, parece que tem algumas pessoas. Ainda está meio nebuloso, né? Porque é um assunto novo, normal, todo mundo ainda se confunde um pouco, mas por aqui, pelo que a gente tem visto de algumas fontes dos fabricantes e tudo mais, essa diferença entre agente e assistente está bem clara, né? E a gente tem, de repente, pode pensar em, de repente, estruturar ali, mostrar alguns exemplos de como que isso pode ser feito na prática, para, acho que talvez elucidar ali um pouquinho, né, para a galera como é que é essas diferenças. O que você acha? Boa. Não, você que manda. Só opero a máquina aqui desse lado. Vamos lá. E aí? Por onde a gente começa? Bom, acho que vamos começar pela diferença entre agente e assistente, né? Tá. Eu acho que o E se pessoal... você quiser compartilhar alguma coisa, me avisa, que daí Ah, só botar legal. aqui eu já coloco na tela. Mas vamos lá, Tá bom. desculpa. Acho que por enquanto a gente pode Tá. começar com o poder de síntese, ou seja, a gente vai falar de dois termos, né? O assistente e o agente. Uhum. O assistente, ele é quem? Ele é como se fosse um estagiário. Ele é como se fosse um auxiliar mesmo, né? Ou seja, para esse auxiliar fazer alguma coisa, ele precisa de instrução específica, né? E detalhada. Então é aquele mesmo cuidado que a gente fala sobre montar um prompt bacana e a gente conseguir de fato um resultado bacana em cima do que a gente pediu. Você tem o assistente de fato uma troca que você tem com alguém para fazer algo específico e o agente é algo que você dá uma missão, ou seja, é um soldado que você fala, ó, a missão é invadir, atacar e entrar ali, alcançar, conquistar tal território. Você dá a missão bem curta e ele executa do jeito dele, do jeito que ele resolve, do jeito que ele achar que é ideal. Acho que essas seriam as duas definições melhores, assim, para a gente já conseguir matar essa charada entre os dois termos. Mas quando eu tenho uma execução de uma tarefa, tanto um assistente como um agente podem realizar. A diferença está na complexidade, talvez, entre o assistente e o agente? Como que é isso? Talvez na especificidade, né? Porque, por exemplo, já teve gente em cafés virtuais que eu faço com o pessoal, já teve gente que falou, nossa, mas um assistente montado no GPT me atendeu muito melhor do que um agente. Eu falei, tudo bem, tá tudo certo, porque para que um assistente possa realmente atender uma missão, que de certa forma também existe ali um objetivo no final de realizar, ele seguiu uma série de instruções pré-setadas, né? Ele seguiu um preset. Agora o agente não, o agente ele recebeu uma missão, ele não foi dito para ele como ele resolve. Então, essa é a Ah, diferença, entendeu? Então, de repente, um agente numa solução de software, nem sempre um agente vai resolver bem o seu problema, desde que ele seja, de repente, um agente específico para determinada orquestração com outros agentes, que aí vem a IA agêntica, que é uma série de IAs conversando para cada situação resolver um determinado problema. E aí tem o agente que resolve um probleminha menor, ele é mais específico, mas é um agente, não é um assistente. E tem só o assistente que só faz aquele negócio menorzinho mesmo, específico para aquilo, daquele jeito, sem pensar muito, sem viajar muito, né? Então, essa é a diferença. Então, começar a entender um agente e um assistente, a diferença entre eles, saber configurá-los e depois colocar eles dentro de um conjunto e montar uma IA agêntica, que é o conjunto, aí uhum, sim, aí você voa. sei. E é legal o exemplo que você deu, eu achei muito bom. Porque então eu vou conseguir encontrar muito mais agentes em background, em soluções, em Uhum, plataformas e tudo mais, porque eles vão estar ali
trabalhando como agentes debaixo de uma orquestradora, como você falou, Exato, exato, e eles, inclusive, podem ativar assistentes, exato, né? exatamente, exato. Porque ele vai entender assim, pô, essa é a demanda que está solicitada, então eu vou, logicamente, eu vou entender a necessidade. Assistente, me entrega o output para eu resolver. Isso, exatamente. Então, por exemplo, de repente, um agente de análise de dados pode ser um cara para uma complexidade maior, porque exige lá um tratamento de dados, uma base não estruturada de dados. A gente tem dados estruturados ou não, tipo de dados diferentes. Então, ele vai trazer uma série de complexidades que ele trata lá. E no final, ao invés dele montar um relatório, o assistente, me monta aqui o relatório bonitinho com esse compilado dessas informações que eu trouxe para você. Então, o assistente, ele é mais específico, ele vai pegar e falar, legal, o assistente tem lá 2, 3 templates para esse nível de dado e informação dessa dash, e de repente ele trouxe, né, dessa gama de dados que ele trouxe, o template 1, 2 e 3. E se ele não conseguir, por exemplo, resolver no template 1, 2, 3 e 4, ele vai acionar um outro agente que é específico de templates e falar, olha, Sim. me pediram aqui um relatório, um report, que para esse tipo de conjunto de dados, eu não vou ter o template. Você consegue me ajudar aqui com o template? Aí um agente de templates vai lá, executa um template, devolve para ele monta, passa para o agente que estava estruturando os dados, pede para ele conferir, ó, tá certo, eu montei certo, e aí fica essa orquestração acontecendo, essa conversa, né, E outro sendo ponto, então, gerenciada por um humano, né, importante. é tipo, igual eu já falei com o Simon num dos episódios, tipo, o humano é o auditor, Isso, né? exatamente. O humano é o auditor para verificar se o que está sendo entregue está correto, né? Questão de qualidade, aperfeiçoamento de input e outputs, né? Então vai por aí. Mas outra coisa, então, só para também deixar claro, o agente ele também não se conecta necessariamente só com o IA, o agente ele pode se conectar com alguma coisa de back-end, infra. Sim, Ele, né, exato. ele tem vários braços. E porque você falando, me lembrei muito do N8N, né? Uhum, Que a gente chegou a falar da live, inclusive, aquela sim, vez. falamos da primeira. Que ele realmente faz esse papel, né? Ele conecta com várias soluções e se torna um agente que vai entregar de alguma forma, né? E que agora o GPT declarou praticamente a morte do N8N, né? Exatamente. Ele traz essa questão de você plugar, né, através de forma visual, através de uma interface facilitada ali, de plugs, né? Então, a gente tem essa onda de interface minimalista, ela vem acontecendo já há um tempo. Só que muito mais na área de multimídia, né? Então, por exemplo, para montar os vídeos, nós temos IAs que, para montar os vídeos, para montar um curta, para montar combinar imagens, você tem você pega o canvas, né? Você pega uma área assim da tela e você vai anexando coisas e você vai costurando essas coisas para que combinadas gerem um resultado específico. Então essa sacada teve uma adoção muito alta. Eles perceberam isso, esse movimento na área de multimídia e automaticamente levaram para a área de desenvolvimento. Né? Então tem outras empresas que já estavam de olho nisso já há um tempo. E aí o N8N veio com essa complexidade, o Make também veio resolvendo né, essa questão de plugar coisas ali, combinar coisas legal, mas ainda não era tão visual. Era visual, mas não era, ainda tinha muita configuração escondidinha, clica, abre, configura, preseta, põe código e vai, solta. Então, agora no clique e arraste, no drag and drop aí, que era também uma tendência natural para quem fazia lá as coisas nos sisteminhas de desenvolvimento de site, né? É uma coisa gostosa de fazer. Você pega, puxa, estica, Uhum, conecta e vai fazendo, assim, conforme a ideia vai aparecendo. Isso é muito bom. Gera o sim. que a gente chama de menor fricção cognitiva. É menos estressante fazer. Por isso que está tão bem aceito, tão bem adotado nas ferramentas. Se aproxima muito da linguagem da comunicação humana, né? Da Exato. cognição humana, exatamente, é o que você Exato. falou, né? É como o ser humano ludicamente aprende, usa e tudo mais, né? Isso Uhum. que é interessante. Tá Porra, bem. animal, cara. Eu gostei muito dessa explicação. Acho que isso traz N possibilidades, porque o que é legal, e eu queria saber sua opinião e falar se eu tô certo ou errado. Digamos assim, eu já tô trabalhando com IA já tem o quê? Uns 2 anos, assim, logo que começou essa parada, Uhum.
popularmente, porque tem gente que já estava há muito mais tempo com isso, né? Sim. Então, assim, Sim, eu vi o seu popularmente, último episódio, inclusive o nosso colega de trabalho, ele, de profissão, falou que mexia desde 2015, só que era machine learning, né? nossa, o Rodrigo Paiva, É, e exatamente, né? Então, assim, né, sou peixe pequeno nessa história. Mas o que é interessante é que eu lembro que há 2 anos atrás a gente já falava sobre agentes orquestradores e uhum, agentes, né? sim, Mas isso ainda vamos falar assim, exigia um conhecimento técnico muito uhum, grande, né? Você sim, tinha que realmente saber codar, entender muita coisa. Hoje não, né? Hoje me parece que você ou qualquer pessoa, independente do nível, uhum, conseguiria ter um sim, agente, por exemplo. Isso é sim, fato? É verdade? é fato, e fato comprovado, inclusive, como uma digamos, dos mandamentos do reporte do futuro do trabalho 2025. Se a gente fosse pensar ali, colocar ali das 10 top categorias ou disciplinas que de repente a gente teria que se desenvolver, uma delas é o poder analítico, Big Data vem em primeiro lugar, isso é fato, e o resto é tudo a soft skill, né, a parte analítica e pensamento crítico. Eu até resumi isso em 5 categorias, depois eu posso, nos comentários eu coloco lá para a gente realmente ter, não tem aulas de core. Eu fiz um resumo rápido, não lembro certinho de core, mas eu ponho lá de certinho. Mas eu lembro que das primeiras, as 2 primeiras são Big Data, pensamento crítico e análise de resolução de complexidade. Essas 3, as 2 últimas que eu não me lembro, mas essas 3 tá ali, ó. Né? Então, se você quer ter um agente, quer ter um assistente, quer resolver um problema com IA, você realmente não precisa mais se preocupar com o ferramental. Você precisa se preocupar, primeiro de tudo, em saber o que você quer resolver. Então, qual é o problema que você quer resolver primeiro? Então, saber o que quer, aonde quer chegar, o que quer ter de resultado é importante. É mais importante do que começar a sair fazendo. Sim, 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 sim. A gente falou isso na nossa primeira live. Uhum. A gente reforçou isso com o Simon. Simon também trouxe exatamente isso. Cara, como construir um prompt bom. É isso, contexto, saber o que você quer. E essa lógica, ela permeia tudo, né, relacionado ao que você vai construir de agora em diante e usar a IA como ferramenta, né? Pra quê? O quê? Porque a máquina, ela é 0 e 1, né? Exato. Ela não Ela tem nem meio. tem. Ela tem N possibilidades. Você tem que direcionar ela no que ela tem que fazer. Você é o piloto. Entenda isso, você é o piloto. Não, não adianta pensar em pegar uma IA, jogar os PDFs tudo lá e achar que ela vai te devolver um negócio lindo e maravilhoso, pronto, sem pensar. E aí vem aquele estudo que veio acho que de Harvard, se eu não me engano, ou de Stanford, confirmando que pessoas que usaram o Google, pessoas que não usaram o Google, que usaram o Google e o GPT, as que usaram e realmente não se engajaram no que produziram, não conseguiram falar sobre o que produziram, né? Então, e as empresas estão atentas a isso, tá? Eu já tenho pessoas que falam, legal, a gente autoriza, inclusive a área da educação, logística, tem várias pessoas que já deixam usar IA, mas ó, não vem entregar o material aqui sem saber do que se trata o material produzido, que o que você entregar vai ser reprovado. Então, seja uma professora deixando usar, ela ó, você vai usar, vai facilitar o operacional. Mas na hora de eu perguntar algo do documento, você tem que saber responder tudo que está no documento. Se qualquer escorrego, qualquer escorregada, qualquer escorregadinha, você vai rodar. O seu material será reprovado. E isso na área de logística, compras, setor de negócios e educação. Eu tenho alguns casos de algumas pessoas trocando comigo com café virtual, dizendo que já está assim nas empresas por aí. Não, sem dúvida, né? A gente vira e mexe, a gente tem que falar isso. A gente já falou dos Bom X, eu falo nas aulas que eu dou. Uhum, A linha de corte vai existir, né? sim, É uma mudança do modelo de trabalho, das profissões e tudo mais. E vai existir uma linha de corte. Estamos falando de capitalismo, empresa. exato. E esse é um dos motivos para uma possível linha de corte, né? Essa questão das habilidades, do senso crítico, do olhar sobre o que você está entregando, pedindo para IA como ferramenta ou como alguém passivo que só pega e tudo mais. Então, sim, isso é fato, né?
Fica como um aviso, um disclaimer aqui, um aviso, mas é uma coisa óbvia e que tá todo mundo já falando, né? Sim. Legal. Então, eu acho que Boa. para mostrar um pouco isso, a gente pode, na prática, de repente, pegar alguns exemplos, né? Ô, você tem Deixa eu exemplos ver. aí? Eu tenho A gente pode brincar um pouquinho, eu tenho umas duas, três coisinhas aqui para mostrar que eu acho que vai ser bem legal. Vocês querem? Vamos lá. Não é live, né? Não é live, mas vamos ver se a gente consegue ganhar deles aí. Bom, É, eu vou. Diga. não, não, não. Enquanto você tava abrindo, eu ia falar assim: você tá gostando? Dá like no vídeo, tá? Comenta, dá like, principalmente se inscreve no canal, faça isso, por favor. Bom, a gente tem aqui essa IA, né, que é um LLM, tá? Chamada Minstrel, tá? Então ela tem no processo dela, ela tem algumas dessas configurações e presets, né, para a gente poder de repente configurar aqui várias situações que estão relacionadas o que a gente falou sobre a diferença de um agente e um assistente. Eu estou aqui no chat, então se eu vou, como é uma conversa, como a gente combinou, né, de realmente ter como diferença, se a gente pedir aqui, sei lá, vou pedir fazer uma pergunta bem bobinha, né? Quais são. Bom, eu sou UX, então vamos para a área de Nielsen ali, né? Quais são as heurísticas de Nielsen, né? Pronto, beleza. É uma pergunta específica, ele vai retornar para mim as heurísticas, né? Que são aquelas 10 que a gente já conhece: visibilidade do sistema, correspondência entre um sistema e o mundo real, controle de liberdade de usuário, consistência de padrões e assim por diante. São aquelas 10 que a gente já conhece. Maravilha. Então, isso aqui foi o quê? Um cenário de perguntas e respostas, onde a gente tem aí aquela especificidade de entrega. Eu perguntei quais são as heurísticas, ele pegou para mim e me entregou as heurísticas, está tudo certo. Eu posso também chegar aqui, aproveitando que isso aqui foi uma calibração, digamos, do chat, eu posso colocar aqui uma interface e pedir para ele fazer a análise. Mas, considerando que isso já foi, inclusive, citado e, de repente, compartilhado na live anterior, né, na gravação anterior, a gente agora vai falar, então, desse carinha aqui, ó, os agentes, tá? Então, a gente tem aqui uma área de agentes onde a gente pode configurar vários agentes, né? Tem uma certa limitação no free, mas dá para usar no free, dá para usar ainda esse processo da mesma forma. Então, eu vou pegar aqui, dentre eles, que eu fiz alguns testes aqui para a gente poder testar essa IA, que já faz um tempo que esse recurso está habilitado, eu montei um agente chamado NN Group Analyst. E aí eu vou mostrar para vocês como ele foi montado. Então, o que acontece? Na hora que a gente tem aqui um NN Group Analyst, a gente tem as instruções. Então, olha só, você já tem ali o chat, que é quase que um assistente, mas ainda está bem aberto. E, de repente, você entra na ferramenta e você tem como montar um agente. Mas a primeira coisa, além de dar um nome para ele, é as instruções. Então, já começa a necessidade de você instruir e saber o que você quer já começa aqui. Então eu coloco para ele a instrução. Você é um especialista certificado em N Group em análise heurística de usabilidade. Seu papel é avaliar interfaces digitais, apps, sites, sistemas, utilizando 10 princípios de heurística, né, os 10 princípios. E aí, para cada heurística, você deve identificar se há violação ou não, descrever o problema claramente ou não, se houver, avaliar a gravidade, oferecer a recomendação, nunca deixar de mencionar a heurística avaliada, apresentar a análise no formato, eu especifiquei para ele o formato que eu quero, e aqui a gravidade, recomendação e assim por diante. E listei para ele, aproveitando, os 10 princípios, tá? Então, beleza, legal. Eu fiz a instrução, montei um guardrail básico sobre palavras de baixo escalão, palavrões, gírias, etc e tal, e dei o tom de comunicação aqui embaixo, né? Olha, seja motivacional, maturo, empático, pragmático e detalhista. Beleza, legal, ok. Configurei isso, configurado isso, vamos para o agente. Vamos usar ele, então. A gente vem aqui no chat e a gente escolhe aqui a gente escolhe aqui
o assistente, né? No caso, aqui, ó, o NN Group Analyst, tá? Então, o que eu vou fazer? Já que eu tenho configurado lá as instruções, eu só pego, por exemplo, a minha interface, né? Eu pego aqui uma interface, por exemplo, de um aplicativo que eu fiz um tempo atrás, pediátrico, e vou pedir para ele de maneira simplificada, analise essa interface conforme necessário. Pronto. Eu não dei uma instrução dizendo sobre a análise heurística, o que fazer e tudo mais. Não, já está tudo pré-configurado no assistente. Então, ele vai pegar a interface, vai fazer as heurísticas e vai me entregar o reporte. Heurística 1, como que tá? O status dela tá ok. Descrição do problema. Não identifiquei problemas significativos. A interface mostra claramente o nome do profissional, tudo mais, beleza. Gravidade nenhuma, beleza, tá ótimo. Cumpri a heurística 1. E a 2, cumpri também. E a 3, também. A 4, também. A 5, status, violação. Problema. Não há mecanismos visíveis para prever erros, como confirmações antes de finalizar um agendamento ou check-in. Gravidade moderada, recomendação. Implemente caixas de diálogo de confirmação para ações importantes, como agendamentos de check-in, para evitar erros acidentais. Olha que legal isso. O que você achou disso, Rodrigo, por enquanto? Eu tava aqui pensando exatamente nisso, assim. Olha como é importante você saber as heurísticas, né? Porque eu não fiz análise, eu deveria parar, mas é importantíssimo. Eu gostei muito do resultado, achei muito bom. Mas será que tá correto? Né? Isso é importante, é E importante. aí é assim, e aí é exatamente o que a gente estava falando no começo, que você falou muito bem, inclusive. Ó, é o seguinte, ela vai entregar de forma muito bem estruturada, mas você tem que saber melhor do que ela, saber o que está falando para ter certeza. Mas se você conseguir fazer isso, a ferramenta está sendo perfeita para você dessa forma, né? Exatamente. E não desistir dela em termos de Exato. configurar e calibrá-la é importante. Já que você sabe, Exato, calibre para que ela fique melhor. Agora, exato. em outro ponto, eu vi você configurando, eu achei muito semelhante quando você configura um GPT. Isso, exatamente. Como eu sou efeito reverso à manada, eu nunca vou quando a manada está indo. Então, como todo mundo já fala de GPT, legal, acho que dá para a gente deixar o pessoal falando de GPT. E a gente vem e traz uma outra que vem como Sim, concorrência. Claro, não é pub, tá, gente? Eu não recebo nada por isso. mas Mas poderia também. É, mas o legal é o seguinte, deixar claro também que você não precisa ficar refém só de uma ferramenta. Então, você pode olhar outras ferramentas. A Queen é uma ferramenta muito boa para imagens, teve um update muito bom. O Grok veio agora com o Imagine, com várias opções melhoradas assim de vídeo, multimídia e tudo mais. A gente pode falar disso depois em uma outra troca, né, que a gente fizer. Então é isso. Então, assim, não fique refém de uma única IA. Esteja é. aberto, né? É aquela história da mentalidade exponencial, de crescimento. Então, esteja sempre aberto a trazer novas possibilidades, testando outras ferramentas, acho que é importante. E de novo, né, Ed, existe diferença entre a Minstrel, a gente, GPT com os seus GPTs Isso, E Gemini com os seus Gems. isso, São exatamente. coisas distintas, né? Uhum. Cada um E tem o seu que, padrão, sua é, comunicação, seu jeito de configurar, mas é parecido, mas cada um tem a sua só que particularidade. aqui é a gente, Exato. né? Nesse caso, então, nesse caso, eles usam o termo agente, mas eu vou mostrar para vocês um agente de fato, porque aqui é Ah, importante. Você tocou no então, ponto olha bem. aí, Aqui aí, eles usam o termo agente, mas isso aqui é praticamente um um assistente. assistente. Por isso que a É, configuração é muito parecida. Eu fiquei assim, exato. cara, isso é um agente, mas eu não vou dar bola fora. Deixa eu... Então, isso é um assistente com o nome de agente, mas, Sim, gente, não é um agente. O Ed vai não é mostrar um um agente. agente. Tá bom. Exatamente. Eu vou mostrar um agente funcionando já já no Comet, que é engraçado. Por ironia, é um agente, porque a gente dá a missão e ele faz, mas eles chamam de assistente. Olha só que coisa. Nossa, gente, problemas de semântica. Exatamente. Então é por isso que é interessante a gente estar atento
ao resultado da entrega daquela ferramenta, e não exatamente ao termo em si. Você precisa entender direito o que ela entrega, e entendendo o que ela entrega, aí sim, para você vai fazer sentido. Mas como está todo mundo aprendendo, isso pode mudar ainda. De repente, o que a gente está falando aqui pode ser reconfigurado, né, ressignificado, e está tudo bem. O importante é a gente estar sempre atualizado, aplicando lifelong learning, né? Que Exato. é aquela história sempre E, atualizado. e estudando exatamente lifelong learning, estudando a diferença entre agentes e assistentes. Exatamente. Beleza, então já mostrei aqui no caso uma heurística, né? Uma heurística funcionando. E agora eu vou compartilhar, então, vou compartilhar com vocês um agente, de fato, quando a gente passa ali uma missão para ele e, de repente, ele executa, né, essa missão com base só numa instrução específica mesmo. Então, eu vou trazer para vocês o Comet, que é o navegador da Perplexity, né, que foi lançado já há um tempinho também. E ele, na verdade, faz o quê? Ele tem dentro dele um recurso de IA embarcada, né, do próprio Perplexity embarcado, e ele também tem um recurso de automação de tarefas. Então, de repente, é interessante porque ele é muito parecido com o que o Humanos fazia ali um tempo atrás, acho que ainda faz, né? Eu usei pouco Humanos, mas é interessante também fazer uso dele para experimentação, onde você abre o que você precisa fazer e, na real, na sequência, você pede para ele, ele vai resolvendo ali e você vai enxergando como ele funciona. Tá? Vamos ver o commit. Eu compartilhei. Isso, perfeito. Agora foi. Legal. Vamos dar uma olhada. Então, ele é um navegador normal, tá? Eu tenho aqui alguns convites, inclusive. Comentem aí convite no vídeo, né? Na gravação, aí na publicação do post, que a gente vai mandando para vocês os convites. Deixa o e-mail que a gente manda alguns convites para vocês. E aí a gente vai entrar aqui num site chamado UOL, por exemplo. Todo mundo conhece, né? Um sitezinho chamado UOL. Então, beleza. Nada demais. A gente tem aqui um navegador, tudo certo, né? Não tem segredo nenhum. A gente tem um navegadorzinho funcionando. E a gente vai agora pedir o seguinte. Bom, a gente vai abrir aqui do lado, aqui no cantinho, ó. A gente tem aqui um cara chamado assistente. Aí aqui do lado, ele vai abrir para você o recurso do Perplexity do lado no próprio navegador, né? Então eu vou pedir para ele aqui uma atividade de assistente, né? Então faça um resumo em formato de checklist da home, né? Com as principais notícias do dia. Pronto. Ele vai no navegador, vai olhar a página e montar um resumo. Você viu que ele foi rápido na resposta, né? Então ele olha aqui, eu pego a página, não preciso scrollar a página inteira, ele faz para mim um resuminho aqui, ó. Tá? E beleza, isso é um trabalho mais de um assistente. Agora eu vou acionar uma atividade de agente, né? Então, eu vou pedir para ele assim, ó, entre na seção de tecnologia e faça o mesmo resumo, montando um checklist mais detalhado, trazendo um título sobre cada notícia. Pronto, beleza. Isso é uma missão. Ele não está na página. Ele não está na página de tecnologia. Olha o que aconteceu. O Comet habilitou a parte verde e ele começa a trabalhar e fazer, ó, e eu posso intervir também, ó, tá vendo? Eu vou fechar aqui porque eu não quero me logar como ninguém. Só faz o que eu pedi e ele vai seguir fazendo, ó lá. Ó. E ele está mostrando o que ele está fazendo. Ele está varrendo a página, está falando, ó, vou acessar a seção de tecnologia, chamada Tilt, para montar o checklist. Ele está falando para você o que ele está fazendo, ó. Passo a passo aqui, ó. Tá? E aí, conforme vai acontecendo, você nota que a página ela ficou com esse nuance verde aqui, ó. Ele não mostra o mouse, mas ele vai fazendo e sozinho, assim. Enquanto ele vai fazendo lá, eu vou tocando, vou tomar meu café, vou fazer meu ovo mexido ali de manhã, e quando eu chego aqui que eu volto, tá pronto. Olha lá, ó. Ele trouxe para mim o checklist,
montado já, veja que a página não ficou mais verde, e ele trouxe o título o título da notícia e o resumo. E aí, se for interessante, eu venho aqui e clico na notícia. E vou embora. E aí, será que isso é mais ou menos o que o monstro fazia e o monstro vai perder o emprego? Ai, que horror, de jeito nenhum. Que Brincadeira, hein, demais. monstro? Pelo amor de Deus, tô brincando, tá? Muito legal, cara. Sensacional. A ideia, eu acho que demonstra bem, apesar do nome assistente, a Exato, ação agindo como um agente, exato. Que ele né? foi lá, ele clicou na página, ele varreu a página, ele montou o checklist, trouxe o resultado, mas eu dei uma missão especificando só mais o formato, e a sessão. Mas ele foi lá, eu não dei o link, ele que foi procurar qual era a sessão, falou que era tilt e assim por diante. Sim, Bem legal, sim. né? Muito legal, porque isso dá uma clareza pra galera, né? E até já seguindo, né, as tendências do que tem discutido, né? O N8N, ele é um coordenador de agentes, né? Ele consegue plugar os agentes e fazer com que aquilo. Ele quase vira um orquestrador, né? Mas aí eu acho que o N8N ele entraria como se fosse um cara de um porte menor. Então, Sim, para você, pelo menos até onde hoje, né? Vamos falar de hoje. Hoje a ferramenta atende a uma automação que tenha um porte menor. Para portes maiores, aí realmente você tem que organizar e orquestrar em frameworks, que aí vem o Creo AI, aí vem né, um LangGraph, aí vem caras mais potentes que realmente dão conta do recado de algo mais complexo, maior, e que de repente dentro deles você pode jogar um N8N para orquestrar. boa. Boa, boa você explicar isso, até porque saiu, né, há pouco tempo a notícia que a OpenAI tá tentando, né, bater no N8N, no Make, Isso. né? Tem outra também que ele também estava tentando. Cadê? Eu Ah, até o achei um. Zapier, né? Talvez o Zapier, não sei. Zapier, E, exatamente, né? Inclusive eles lançaram o Agent Kit, isso, o né? Na Agent Kit é isso. OpenAI. Uhum. Que inclusive eu até deixei aberto aqui para mostrar, né, para galera e por favor procure isso na internet também e eu quero ver sua opinião sobre isso, Ed. Tá aqui, né, ó, o lançamento, né, Uhum. o Agent Kit que mostra exatamente, ó, Design Workflows with Agent Builder, que é o que você acabou de falar, né? Ele faz um papel do N8N, não é parrudo, não é gigantesco, é mais simples, mas que tem essa ideia, né, lúdica, como você E comentou antes, né? exatamente. É interessante porque, como eu falei, são interfaces minimalistas que seguem esse padrão de conectores, né, de caixinhas e tal, e que é uma tendência que vem sendo encontrada desde a época de alguns chatbots também que vinham configurando, interfaces que vinham configurando resoluções de problemas nessa forma de comunicação de diagrama, de sequência, de né, organização visual ali. E aí a gente agora tem que testar, acabou de sair. O Ah, Google também lançou a sua, né? Soltou, acho que essa semana também, um cara chamado foi. Opal, Sim. OPAL. Ah, Então, ele também sai nessa linha meio minimalista também, sim. de repente você sair montando as coisas com caixinha. O próprio Então, a gente. Claude, né? Também, né? Aqui, ó, Make AI Agents, né? Então, é uma tendência, né, Exato, Ed? natural, né? Agora a gente sair testando todos eles e vendo que para cada um quais são as vantagens e desvantagens de cada um para a gente conseguir adaptar a nossa rotina do dia a dia, né? O Sim. UX fazendo isso, o UI fazendo isso, produto fazendo isso, né? Negócio também. E é interessante que você está falando, porque você pode começar a criar, através de assistentes e agentes, otimização de tarefas do dia a dia, Sim, sim, né? E aí fica uma pergunta: você usa um agente, por exemplo? Você tem agentes pessoais? tenho. Eu tenho alguns que eu utilizo, mas geralmente eles são mais assistentes do que agentes. Um cara que eu Hum, tenho usado bastante como agente mesmo, porque ele monta a interface, é o Figma Make.
Ah, sim. Porque o que que eu faço? Eu pego um briefing e um brainstorm, transformo esse briefing brainstorm em uma interface gráfica, né? Transformo, não, imagino essa instrução como sendo uma interface gráfica e o Figma Make começa a interface e eu vou ajustando. Então, como agente, porque realmente não tem nada, às vezes ele permite até 3 anexos de referência. O máximo que eu faço é colocar uma referência visual de um print, JPEG mesmo, PNG, para ele entender mais ou menos a paleta de cor, e eu boto o briefing como prompt, bem específico no que eu quero, a paleta de cor, e depois eu solto o que ele precisa me entregar de resultado. E ó, ele tem o cloud.sonnet por baixo. Então Exato. ele coda muito bem. E a entrega é em React, mas se você precisar ela numa outra tecnologia, é só pedir no começo. Eu já fiz isso, eu já pedi para ele fazer em HTML e CSS, ele gerou HTML e CSS. Claro Sim, que ele tem limites, pelo menos eu testei isso algumas semanas atrás, mas a tendência é cada vez ficar melhor, né, essa entrega de exato. código. Melhor e mais E, barato. e agora tem a coisa de você conseguir extrair a layer, né, e também colocar, obviamente, não sem spoilers, mas é óbvio que o Figma vai incrementar, né, Sim, vai melhorar o Figma Make para ele estar numa linha de concorrência que ele tem muitas, né? Ele tem muitas ferramentas hoje em dia ali. Você tem o Bolt, o V0, né? Até o Lovable. o São Lovo ferramentas que também conseguem entregar isso, só que não tem a plataforma que o Figma tem por trás, né? Então o Figma isso, vai evoluir, sem dúvida. exato. Eu acho que É. para esses movimentos, existe só o desafio de fazer um front-end ali alinhado ao que o negócio precisa, de um jeito bacana e produtivo, criativo e tudo mais, e viável, tecnicamente viável, realizável. E depois fica o desafio de pegar esse código, baixar ele e fazer a costura dele com o back-end e o backstage da parte de infra e tecnologia das grandes empresas. E outra, Ed, eu não sei, você não deve ter assistido ainda, mas no meu papo com o Simon, a gente começou a falar. Mas eu vou fazer um episódio sobre isso. Você está convidado, porque a gente pode fazer uma mesa Opa, redonda. show! Sobre agora é o foco do desenvolvimento em escrever specs de maneira Hum, sensacional. Então, o Simon, até fora do ar, ele me explicou como fazer isso. Não posso dar tá. spoiler. E aí, o que Uhum. que você faz? A spec técnica, ela é perfeita. Ela é a descrição do software que você precisa, de uma maneira muito tal. Excelente. E você usa a IA, inclusive, para te ajudar a escrever essa spec. Aí você pega essa spec, joga num cursor da vida e ele vai gerar o software que você precisa. Essa spec seria algo parecido com PRD? Ou a antiga documentação de requisito? É algo nessa linha? Só que maior. Tá. Então Exatamente. envolve caso de uso, envolve um monte de coisa. Então. Vamos conectar com PRD, vamos conectar, sabe? Junta tudo isso. E Então tem tá tudo outros termos. misturado. Tá, entendi. E você organiza e você entrega para IA. E aí, uma IA Nossa, como, né? Ela vai gerar o programa. sim, Então eu até falei com o Simon, né, que eu estou testando isso. Eu gerei um dashboard de avaliação, não sei do que, exatamente assim. Eu olha que da pedi para hora. escrever uma spec técnica Uhum. e encaminhei. Então você imagina o papel dos desenvolvedores hoje, Sim, né? sim. Que é ele se tornando os prompt engineers, mas na verdade é Exato, spec engineer, exato. né? Né? Na prontificação de informações para gerar automaticamente o que eles precisam. Então é uma Uhum. tendência que eu acho que isso fica muito legal conectado ao que você trouxe sobre a questão agêntica, Sim, sim, né? exato, Que você pode inclusive criar uma equipe completa de desenvolvimento através de agentes. exato. É só saber configurar eles direitinho. Você pode criar um agente front-end, um agente back-end, que ajuda com você com a modelagem de dados, por exemplo, que ajuda você com a questão de relacionamentos ali entre dados estruturados ou não estruturados. O front-end já fica sabendo disso, já meio que organiza também uma tecnologia X ou Y, um front-end viável tecnicamente para o celular, responsivo, bonitinho. Isso já pode servir de especificação técnica para componentes no Figma, né, para design system, para ajudar lá no design ops,
Então, é tudo realmente é aquela história, pensamento crítico. Então, vamos usar a estratégia e o pensamento de como que a gente pode conectar isso com aquilo e colocar um robozinho para fazer e ficar assistindo e olhando ele fazer. Não podemos soltar a mão. É. Temos que pôr ele para fazer, mas ir olhando ali. Ó. Opa, aqui não, vai por aqui. E aí a gente vai dando a diretriz. Até para você postar coisa no LinkedIn. Se você é uma pessoa que quer aumentar o seu SSI, que é o que a gente Isso, começou a conversa, e exatamente. eu quero postar todo dia alguma coisa, algum conteúdo, você cria um agente para fazer isso, Exato. Pode ser um né? caso. Eu ainda não faço isso porque eu ainda consigo ali administrar e eles não atendem 100% do que eu gostaria na comunicação. Então eu acabo tendo que revisar, mas assim, eles auxiliam no esboço inicial. É, Geralmente tem ali uma ideia, eu tenho uma sacada, eu tive um café ali com alguém falou, por exemplo, esses dias eu publiquei, né? Alguém me falou que não, poxa, eu não consigo entender métricas. Eu falei, por que você não consegue entender métricas? A pessoa falou assim, porque eu não consigo entender o termo e o que isso tem a ver com o mundo real. Aí eu virei para ele e falei assim: vamos fazer o seguinte: qual é o maior dashboard que você conhece desde quando você nasceu? Aí ele ficou assim, falou: como assim? Seu corpo. Você tem seu grau de miopia, você tem sua pressão arterial, você tem seu item cardíaco, você tem suas medidas de roupa. Seu corpo inteiro é um dashboard de métricas. Aí ele olhou e falou: ah, entendi. Agora eu entendi que as métricas é o que eu devo mensurar, e aí isso tem um número, e aí o número. Pronto, matou a charada. O cara nunca mais vai esquecer o que é métricas. você foi É? lúdico na explicação. Exato, entendeu? Que é aquela velha história, né? Também, que é um post que eu tenho também no LinkedIn, sobre explicar para uma criança de 5 anos uma informação complexa, Né? né? A gente fala sobre interface, né? Se você conseguir explicar a interface, logo você consegue descrevê-la, logo você consegue pensar numa narrativa e você consegue também escrever um prompt sobre isso, Isso, muito né? bem otimizado. Né? O resultado disso vai ser fantástico. Você vai ver É, como. Esses dias estavam brigando aqui, ai gente, mas o Figma meio que tá, ele te dá uma limitação, ele te dá um processo de usar o prompt, mas ele é limitado. Eu falei, não, peraí, será que vocês não estão pedindo muito ajuste, muita coisa no prompt, e aí chega uma hora que as aquisições acabam? Será que num prompt mais otimizado não faria mais sentido? Você pedir 2 ou 3 ajustes ao invés de começar um prompt e pedir 10 coisas depois para corrigir? Será que o primeiro prompt não foi tão bem estrategiado ali, tão bem montado? Pode ser um caminho, né? Que aí você sim, otimiza lá os tais tokens e aí você consome menos a requisição, você faz menos para ela. E aí eles acabam te entregando também um pouco melhor. Parece que não, mas faz diferença. faz mesmo. Pô, sensacional. Tem mais alguma coisa pra gente falar hoje, Não, Ed? acho que por hoje a gente pode deixar, acho que tem, mas a gente pode deixar para umas próximas aí. Eu também acho, hein? Eu também acho. E se você quer, você tem que escrever aqui nos comentários. Aí Isso. o Ed vai voltar. Eu já prometi uma mesa redonda com o Simon, com o Ed, e tem mais pessoas. A Renata também, eu chamei a Renata. Eu tenho que confirmar com Oh, ela. uhum, é, que tá lá no nosso grupo de WhatsApp. Ó, sim. né? Ó, Que a gente tem um grupo de WhatsApp. Você quer saber o grupo de WhatsApp? Você tem que pedir nos comentários, que eu não vou pôr na descrição. exatamente. Senão Ó, fica muito fácil, chantagem. né? Chantagem emocional, exato. Senão E fica muito fácil. eu preciso de um agente para postar no LinkedIn. Eu vou usar um agente. Eu preciso me organizar para fazer isso, Ed. Show. Agora você já pegou as sacadas de fazer as instruções, é só montar certinho lá a instrução do que você precisa e ele vai voar. Ah, vai ajustando devagarinho. Ah, uma coisa que é importante também, por exemplo, saber, assim como assim como a gente tem memória, os agentes e as IAs, LLMs, também precisam ser gerenciadas memórias. Então, para você melhorar, fazer o upgrade do que você quer nos primeiros resultados e fazer com que ela fique melhor, a gente pode levantar esse tema depois, falar sobre memória, gestão de memória de IA. É muito legal. Então já deixa marcado aí que a gente vai ter que já agendar depois que eu voltar de viagem pra gente fazer essa daí. Show. Bora Fechou. lá. Eu tô, Muito tô, tô de bom. olho em você, tô te acompanhando ali para Eu sei. quase viajar junto. Gente, é isso. Adorei, Ed. Brigadão. Sensacional ter você de novo. Uma parceria incrível. Uma pessoa sensacional também, com muita coisa para compartilhar. E você que está assistindo, segue o Ed, chama ele, contrata ele, o que você quiser. E a gente se vê
com quem está assistindo nos próximos, não é? Exato. A gente se vê por aí, Tudum, né? tss. A gente se vê por aí falando de AI. AI. Dá like no Obrigado, vídeo, comenta, é, se obrigado inscreve pela no canal. oportunidade. Obrigado pela oportunidade aí. Como o Rodrigo falou, como é que é? Dá like. Ah, dá like, se inscreve, comenta, Isso. Fechou. compartilha e marca a gente no LinkedIn quando você compartilhar. É isso aí. Obrigado É pela isso. oportunidade. Tamo junto. Até a Tamo próxima. junto. Tchau, tchau. Você fica aí, você Tchau. não sai não, tá? Eu só vou desligar lá o vídeo. Tá Pera bom. aí. Tranquilo. Tamo junto. Cadê a música?